Tá começando mais um episódio do Gestor, hoje diretamente aqui do E-Commerce ES 2025. Se você ainda não nos conhece, chegou aqui eventualmente por algum compartilhamento, nós somos o Gestor Podcast, nós compartilhamos conteúdos de gestão, as melhores práticas para que você de fato consiga traduzi-las para o seu negócio e consequentemente possa destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem a honra de receber aqui o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, Bruno, Gabriel, pela oportunidade, os internautas que nos acompanham. Para nós é uma honra estar aqui nessa mesa tão seleta, falando sobre políticas públicas, sobre gestão e sobre como nós podemos ser mais eficientes e entregar mais políticas públicas que mudam a vida das pessoas. E esse é o nosso foco. Esse deve ser o foco do gestor público, estar presente em cada cantinho da cidade, em cada cantinho do município, enfim, levando dinamismo econômico, social e oportunidades na vida das pessoas. A gente sabe que os desafios de gestão também, né, na gestão pública são vários, né? E aí já começando nessa... você já está no segundo mandato, Pasolini, e naturalmente você tem um viés de gestão muito aguçado, trabalhando diversos projetos e melhorando indicadores do município, e recentemente até lançou agora a campanha, né, que envolve a segurança da cidade. Então eu queria que você desse uma perspectiva para a gente de como que é esse projeto e quais resultados aí estão saindo. Olha, vou fazer uma pequena viagem no tempo aqui. Vou lembrar que nós chegamos em 2021, no auge da pandemia, no momento mais difícil da sociedade recente, com um grande desafio: salvar vidas no primeiro momento, mas gerar um ambiente seguro, tecnológico, valorizando a prata da casa. E foi isso que nós fizemos. Inicialmente, colocamos toda a tecnologia da informação para vacinar as pessoas. Então criamos, inovamos, levamos a vacina para quem mais precisava, exatamente para possibilitar a volta das atividades comerciais. E qual foi o segundo passo? Nós fomos entender como a gestão funciona na iniciativa privada. Então nós fomos à CDL, fomos à Findes, fomos à Ficomércio, fomos à ADEME, fomos a todo o setor produtivo capixaba, aos grandes conglomerados, entender como nós poderíamos criar uma administração, uma gestão pública com os conceitos da iniciativa privada e que fosse disruptiva. Ou seja, nós tínhamos o desafio de sair da caixa. Não adiantava mais entregar mais do mesmo com a burocracia toda do poder público, com a lentidão e com a capacidade de investimento próximo a zero. Começamos esse desafio buscando essas inovações da gestão. E aí mudamos a forma de contratação da prefeitura. Então a prefeitura de Vitória foi a primeira capital do Brasil a mudar a forma de contratação dos bens, serviços, obras. E isso nos deu uma capacidade de estar próximo ao setor produtivo, de trazer os conceitos da economia moderna e inserir, por exemplo, a produtividade, a valorização do servidor público pelo que ele faz e não somente pela estabilidade. A estabilidade é importante para que o servidor tenha tranquilidade para trabalhar, mas cada servidor deve ser valorizado na medida do que ele produz à sociedade. E esses conceitos que permearam a verdadeira transformação da cidade. E a partir daí isso foi ganhando força, foi ganhando tração. Criamos um ambiente ético, retilíneo, garantindo algo que é fundamental para o empreendedor e para qualquer gestor: estabilidade jurídica. Um grande mal do Brasil hoje é que o empreendedor dorme com o regramento, com o conjunto de normas, ou seja, com as leis que vão regular o seu serviço, a sua prestação de serviço, a sua atividade econômica, e acordam com leis totalmente diferentes. E esse tipo de coisa nós não aceitamos e não topamos. Fizemos o diálogo com a Câmara de Vereadores e garantimos essa estabilidade que foi fundamental para que as pessoas voltassem a acreditar na cidade. O segundo passo foi valorizar a qualificação profissional. E olha o resultado disso. Vitória hoje, pelo índice da CLP, que é o principal referência do ranking hoje de gestão pública do Brasil, lá do Tadeu, Vitória é a segunda cidade com o melhor capital produtivo do país. Isso significa que nós estamos recebendo investimentos porque as pessoas buscam talentos. Elas buscam quem está qualificado, quem está motivado para produzir. E nós estamos recebendo diversos investimentos hoje na cidade exatamente porque nós temos mão de obra qualificada. E o terceiro é garantir que haja uma livre concorrência, ou seja, um ambiente ético, onde tudo seja discutido às claras na mesa e que haja probidade administrativa. Esses três elementos fizeram de Vitória referência no país, em gestão e inovação, e olha o outro reflexo disso. Hoje nós somos a terceira capital mais inovadora do país. Isso gera mudança de vida para os capixabas. E como é que a gente conecta isso com a segurança? Olha como é bacana. Você vê que o comércio de rua hoje, uma parte dele, houve migração para o setor eletrônico, né? As pessoas que comercializavam ali no dia a dia, que comercializavam na atividade ali física, presencial, grande parte delas hoje está adquirindo bens, produtos e serviços através dos meios eletrônicos de comunicação. E nós estamos criando um ambiente seguro na cidade para isso. Então,
Com essas políticas públicas de inovação também na segurança. Vitória tinha 23 câmeras só de segurança. Hoje tem mais de 1.400 câmeras. Inteligência artificial, que é inovação no país. A busca incessante por novas tecnologias que tragam segurança. Nós conseguimos reduzir em 50% o número de mortes violentas na cidade. 50% o número menor de mortes. E qual é o grande capital disso hoje? Naturalmente, as pessoas querem viver onde elas têm qualidade de vida. E a violência urbana é uma chaga do Brasil. E as pessoas estão se afastando dos centros, principalmente das capitais, das regiões metropolitanas, onde há risco iminente à sua vida ou de sua família. E Vitória se destaca por ser um polo de atração. Olha o reflexo disso no setor produtivo. Qual foi a cidade com a maior valorização imobiliária do país? Vitória. Exatamente porque nós nos tornamos um polo de atração. Pela qualidade de vida, pela geração de oportunidades. Tudo isso está conectado num grande ambiente, ou seja, num ecossistema produtivo que interage, dialoga diretamente com o setor público, sem intermediários. Quando você retira os intermediários, você elimina a possibilidade de corrupção. E você dialoga diretamente com quem produz, diretamente com o prefeito e com o secretariado. Quando a gente fala sobre esse ambiente próspero e empreendedor, não apenas de Vitória, mas do Espírito Santo, no modo geral, e Vitória sendo uma das principais referências, sendo a capital do estado, a gente entende que existem naturalmente alguns desafios que precisam ser considerados na hora de como que a gente pode cada vez mais atrair empreendedores ou até mesmo formar empreendedores aqui. Hoje a gente está aqui dentro do evento do e-commerce ES e naturalmente quando a gente fala sobre negócios digitais, a gente precisa falar sobre uma infraestrutura para suportar esses negócios digitais, como a logística, centros de distribuição, mas também tecnologia, inovação, empreendedores que consigam ter a capacidade de entregar esses produtos e essa inovação. Como que você considera que Vitória e também a grande Vitória de um modo geral tem trabalhado exatamente para entregar essa capacidade logística para suportar esses negócios digitais e também em termos de inovação? Nós temos hoje uma área conurbada, a região metropolitana Grande Vitória é como se fosse, entre aspas, não me entendam mal, mas um grande município. Por quê? As nossas conexões são muito próximas, né? Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Fundão, ou seja, está tudo muito junto, muito unido, a mesma realidade. O que nós temos que produzir nisso? A capacidade de dinamismo, de fluidez. E aí é melhorar o trânsito, é melhorar as vias urbanas, é criar um hub de negócios que seja inovador, é fazer com que nós tenhamos o polo e a condição de atrair novos investimentos. Vitória tem um grande desafio, eu não digo nem dificultador, que é a extensão territorial. A nossa área territorial ela é diminuta. Somos uma ilha com uma parte continental, mas não temos espaço, por exemplo, para CDDs, para centros de distribuição, não temos espaço para grandes plantas industriais. Mas, por outro lado, temos atividades de inovação como a nossa veia, né? Como a nossa grande força. E aí vou trazer exemplos concretos do que nós estamos fazendo. Reduzimos o ISS no centro de Vitória, exatamente para atrair novos investimentos. Então, o ISS no centro de Vitória tem uma alíquota de 2%. É um grande fator. Muitas empresas estão ocupando o centro. Estão ocupando o centro de Vitória por isso. E agora estamos trazendo também uma grande novidade, junto com a Findes, junto com o Senai, que é o Senai Porto, que vai ser um grande centro de qualificação exatamente do que nós estamos tratando aqui hoje. Ou seja, para a economia, aspas, não tradicional. Ou seja, nós estaremos tratando lá exatamente de tecnologia da informação e das atividades relacionadas ao mar, ou seja, a economia marinha. 1.800 alunos todos os dias no centro de Vitória que estarão se qualificando para isso. Vamos inaugurar em breve, junto com a Fins, junto com o setor produtivo. Ou seja, você traz tudo para um único polo de desenvolvimento. Desenvolve áreas que precisam ser desenvolvidas, o centro hoje está passando por esse processo de ressignificação. Aí você tem um viaduto Caramuru, Museu Capixaba do Negro, tem o Mercado Capixaba e ao mesmo tempo você qualifica e disponibiliza essa mão de obra para o setor produtivo. Temos o desafio da extensão territorial, é fato, mas temos muito talento e vamos vencendo esse gargalo exatamente dessa forma. Estamos ao lado dos maiores consumidores do país. Esse é um potencial e é uma vantagem que nós temos, é insuperável. Nós estamos com o mar, ou seja, o mundo à disposição para exportar, para importar, para navegação de cabotagem e ao mesmo tempo com os grandes players nacionais, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, estamos ao lado dos grandes mercados consumidores, além da região sul, que tem infinita capacidade de absorção desses produtos, desses serviços e que certamente nos ajuda a desenvolver. Então, é um cenário de muita prosperidade. É manter a estabilidade jurídica e garantir esse ambiente decente de diálogo com o setor produtivo. Prefeito, olhando para frente, você falou da necessidade e do trabalho que está sendo feito de formação de mão de obra. O IDES soltou um indicador que estamos praticamente em pleno emprego. Enquanto você, 1,5%, por exemplo,
para aqueles que são graduados. E aí se torna um desafio também, talvez vamos dizer assim, um obstáculo a ser ultrapassado, porque sem liderança também para exercer e para puxar tanto as nossas instituições quanto os empreendimentos também se torna uma dificuldade. Então, assim, eu queria também entender sobre a ótica da educação, tanto de base, mas como também para essa liderança que precisa de estar pronta agora, né? Como que você vê o desenvolvimento desse público, desse capital humano, para atender essa necessidade que hoje nós estamos praticamente em pleno emprego? Primeiro eu vou falar do futuro e o que nós temos feito. Vitória hoje, acabou de sair o referencial, é a cidade, segunda-feira do Todos pela Educação, que é a principal instituição hoje que faz a aferição de políticas públicas relacionadas à educação, tem a educação pública que é modelo e referência no país, né? Nós tivemos o destaque nacional a partir da última segunda-feira, exatamente porque nós tratamos desde a base, ou seja, da creche. Vitória hoje tem a maior oferta de vagas em creches, em CMEs, para as crianças de todo o país. Olha que coisa extraordinária e que, de fato, gera um futuro de prosperidade. E por que isso é importante? As sinapses, as terminações nervosas, elas são formadas na primeira infância, de 0 a 3 anos. Então, o futuro de nós adultos, né, o futuro das crianças, ele vem a partir dessa primeira infância. E é ali que você vai ter um pleno desenvolvimento e você vai gerar nessas crianças todas essas sinapses, essas terminações nervosas, que se forem bem construídas no ambiente pedagógico, no ambiente escolar, trarão no futuro a certeza de termos bons profissionais. Então nós atuamos fortemente na primeira infância. Vitória é referência. Hoje é a cidade que é referência também em alfabetização. Nós saímos numa posição difícil no cenário nacional, éramos a 12ª capital em alfabetização, com apenas 28% das crianças alfabetizadas até os 7 anos de idade. Hoje nós estamos em segundo, quase empatado com o primeiro lugar, praticamente empatado, já quase chegando ali para alcançarmos a primeira posição, com mais de 74% das crianças alfabetizadas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, investir em quem já está na idade adulta, no mercado de trabalho. E também inovamos. Por quê? Pegamos exatamente os maiores players nacionais, Senai, Senac, e fomos entender qual era a necessidade do mercado. Então, nós fomos dentro do setor produtivo entender. Nós precisamos de profissionais dessa área, Montamos, então, o nosso caderno e levamos para dentro da comunidade, buscando as lideranças comunitárias, buscando os vereadores, buscando aqueles que nos ajudam a construir uma cidade melhor. E falamos, olha, nós vamos oferecer aqui cursos que têm quase a plena empregabilidade. E essa foi a diferença. Quando nós apresentamos esse caderno de opções, as pessoas tinham a certeza de que elas sairiam dali empregadas. Então hoje isso é um grande sucesso na cidade. Por isso esse resultado na qualificação profissional, ou seja, na disponibilização de mão de obra do mercado de trabalho qualificado. E qual é o reflexo disso na economia? Natural. Quando as pessoas trabalham em atividades com maior qualificação, cuja exigência de maior qualificação seja necessária, elas têm naturalmente uma renda maior, né? Ou seja, maior qualificação, empregabilidade em atividades que têm maior renda e naturalmente isso gera o aquecimento da economia. Se a pessoa tem mais dinheiro, naturalmente ela vai consumir mais, ganha a economia, aquece o ciclo econômico como um todo e a gente começa a fechar essa roda gigante. Começa onde? Começa na primeira infância, para que o futuro esteja garantido. Então nós estamos pensando no hoje, mas estamos pensando para daqui a 20, 25, 30 anos, para garantir que essa criança hoje, de 0 a 3 anos, tenha a sua plena formação cognitiva, pedagógica, educacional, para que ela possa se desenvolver no mercado produtivo. E aquele que já está na idade adulta, que tem a oportunidade de se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, também encontra as portas abertas. Essa coisa é muito forte. E olha o reflexo disso no setor. Vou dizer, qual é a cidade hoje que atrai pessoas? A cidade que atrai, a capital, que atrai pessoas, que atrai moradores. Vitória. Isso gera o quê? Aquecimento do setor econômico. Vamos dar o exemplo aqui da construção civil. A valorização do mercado do metro quadrado hoje em Vitória é disparada, né? A maior valorização do país, exatamente porque as pessoas querem morar onde ela tem segurança, qualidade de vida, políticas públicas e onde haja um ambiente de paz e de prosperidade. É essa cidade que nós estamos construindo junto com os capixabas, com as instituições, com os poderes, ou seja, o capixaba entendeu que ele precisava se unir para conquistar, né? Nós temos 78 municípios, 4 milhões de pessoas. Não somos os maiores estados em extensão territorial, nem em número nem em população absoluta, mas temos talentos e temos estratégia para vencer esse desafio. Pegando exatamente esse gancho, quando a gente fala de valorização imobiliária, isso está muito ligado à relação de oferta e demanda, ou seja, se eu tenho menos espaços disponíveis, naturalmente há uma possibilidade de aumento de preço. Isso me faz pensar que, eventualmente, alguma alteração relacionada ao plano diretor urbano
em relação à perspectiva, à possibilidade de verticalização dos espaços, em função de uma certa restrição de área que nós temos, principalmente na cidade de Vitória, possa fazer com que mais pessoas tenham acesso a determinadas localizações que tenham saneamento de forma interessante, que tenham acesso a escolas de qualidade e que tenham acesso a bens e serviços de forma mais interessante. Como que você entende que é possível, a partir exatamente dessas regulamentações, de forma mais livre, de forma mais aberta, permitir com que as pessoas consigam acessar exatamente esses espaços? É importante destacar, nós fizemos já algumas alterações em relação a esse regramento de construção que flexibilizaram normas e que possibilitaram com que o mercado se desenvolvesse, ou seja, vários terrenos que não eram edificáveis, áreas não edificáveis na cidade, hoje estão sendo verticalizadas. Isso tem que ser feito de maneira equilibrada, como fizemos um debate com a cidade, preservando o ecossistema, preservando o meio ambiente, garantindo o desenvolvimento sustentável, mas também trazendo o aquecimento da economia e a possibilidade das pessoas morarem com dignidade. E esse debate é extremamente importante. E é esse debate que nós estamos construindo na cidade. Mas, de fato, hoje, há muitas unidades em construção, com certeza absoluta. Há uma demanda, mas não param de chegar pessoas que estão vindo de outras unidades da federação e de outros países. Ou seja, nós nos tornamos um polo de atração nacional, não só local e regional. E isso traz reflexos, claro, no aumento dos preços. E aí nós vamos ter que dosar isso, com parcimônia, com responsabilidade, com ética e fazer esse debate com a sociedade. Eu tenho certeza que alguns ajustes eventualmente podem ser necessários, como já fizemos agora no passado recente. E repito aqui, diversas áreas hoje já estão sendo edificadas porque nós tivemos a maturidade de levar esse debate e entender que a cidade precisava avançar. E avançou, respeitando e preservando o meio ambiente, mas gerando oportunidade na vida de quem mais precisa. E aí a construção civil se aqueceu, o número de unidades de construção saltou consideravelmente e é assim que a cidade vai crescendo de maneira equilibrada. Pasolini, nós estamos chegando, vamos colocar assim, ao final do seu segundo mandato e eu queria te fazer uma pergunta pessoal que é: quais foram os aprendizados que você teve à frente de uma das capitais que se destacam no país e qual que é o legado que você quer deixar enquanto gestor público para a cidade? Olha, ser gestor público, estar gestor público de uma capital como Vitória é uma transformação de vida. Você aprende e passa a entender de todas as matérias: saúde, educação, segurança, assistência social, cultura, arte, empreendedorismo, esporte. E eu tive essa oportunidade. Então eu tenho muita gratidão aos capixabas por terem me possibilitado estar nessa posição, reeleito em primeiro turno para o segundo mandato, exatamente para coordenar, para organizar essa transformação do eixo econômico, social e da valorização do que eu chamo de capixabismo, que hoje está muito aguçado na nossa cidade e no Espírito Santo. Então é um grande privilégio poder estar nessa posição. Isso muda a vida das pessoas. Você passa a enxergar várias coisas que não enxergava, passa a ver talentos que não conhecia, conhecer várias pessoas, mas principalmente você cresce como ser humano. Então é uma oportunidade ímpar de entender melhor a cidade, entender melhor o país, de entender melhor o mundo e de estar presente liderando um grande processo de transformação. Isso nos faz crescer como pessoa e nos faz crescer como gestor público, ou seja, como alguém que de fato quer colaborar para a melhoria de vida da coletividade. E o desafio hoje da cidade, que eu entendo, é manter esse grau de união. Essa união transformou a cidade, ou seja, manter esse ambiente correto, manter as coisas como devem ser, falando a verdade sempre, olhando nos olhos das pessoas, mas fazer com que esse crescimento chegue nas áreas de maior vulnerabilidade social. Quando a Praia do Canto melhora, quando a Mata da Praia melhora, quando o Jardim Cambolim melhora, São Pedro cresce, a Vila Rubim cresce, as áreas elevadas crescem, a Grande Maruípe cresce, a Grande Santo Antônio cresce. E foi isso que nós conseguimos consolidar. Existia um muro invisível na Leitão da Silva, o desenvolvimento só chegava para uma parte da cidade. E hoje, esse desenvolvimento chega de maneira uniforme, igual, para toda a cidade com sua integralidade. É essa união, é o tecido social coeso que faz a diferença hoje, que destaca a Vitória no Brasil e no mundo. Pasolini, você comentou sobre estar gestor público, numa condição, de certa forma, talvez transitória ou nem tanto. Você eventualmente vai chegar ao final do seu mandato. Eu queria entender se existem alguns planos de eventualmente continuar com algum outro tipo de mandato. Como é que está essa perspectiva? Olha, quando eu fui candidato à reeleição, eu dialoguei com o eleitor e fui perguntado e sempre me manifestei da mesma forma. Eu disse, olha, se for da vontade dos capixabas, se houver oportunidade, se for um projeto coletivo, eu posso não concluir o mandato. Eu disse isso antes da eleição e durante a eleição e após a eleição. Ou seja, o meu eleitor não foi enganado. Ele sabia que ele confiava no meu trabalho, poderia votar, como graças a Deus votou, mas que eu poderia não concluir o mandato. E isso é uma coisa que nós vamos avaliar com calma, O meu foco hoje é continuar nesses 3 anos e meio,
focar na melhoria de vida das pessoas, levar essa experiência de Vitória para o Brasil. É uma grande honra poder caminhar nas unidades da federação, mostrando o que nós construímos aqui nas outras capitais, mostrando como Vitória se tornou referência em tão pouco tempo. Quando nós chegamos à capital, nós tínhamos apenas 6,5 milhões de reais, olha isso, janeiro de 2021, para investimento na cidade inteira. 6,5 milhões de reais para investir nas políticas públicas. Hoje nós já investimos mais de 2,5 bi. Nós saímos de 6,5 milhões para 2,5 bi. Isso é gestão, isso é transformação. E a maioria desses recursos com recursos próprios. Ou seja, nós reduzimos o tamanho da máquina, aí voltamos ao início da nossa conversa. Fomos à iniciativa privada entender como funciona. Tiramos o inchaço da máquina pública e levamos um sistema que é disruptivo e que garante entregas. Ou seja, ele é produtivo, ele faz a diferença. Tira a burocracia e aumenta as entregas. Tira o excesso de cargos e aumenta a entrega. Nós cortamos em 50% o número de cargos da prefeitura. Muita gente achava que a prefeitura ia fechar. E eu falei, vai produzir mais com um número menor de pessoas. E hoje produz muito mais. Então, assim, são esses conceitos que nós acreditamos. E aí tem vários fatores, enfim, que vão ser levados em consideração no momento oportuno, que não é agora, mas eu tenho a tranquilidade que eu conversei com o eleitor e falei a verdade. Então, se a decisão for continuar, continuaremos com muita felicidade e orgulho, vamos até o final do mandato, entregando muito para a sociedade. Se a decisão for, eventualmente, partir para um outro desafio, nós vamos também com a certeza de que nós falamos a verdade. Isso eu acho que é o principal ativo, é a principal construção que nós fizemos. Nós não enganamos os eleitores, não enganamos os capixabas. Boa. Pasolini, queria agradecer demais a sua participação. Já acabou o tempo? E parabenizar, acho que a visão o pragmatismo, né, de endereçar questões, como você colocou, isso. O caixa que tá apertado, o que eu vou fazer para aumentar, para ter uma capacidade de investimento, melhorar a segurança, melhorar a educação. E aí, só para concluir, você deu uma, eu esqueci, não, deveria ter falado, não falei. Qual foi a grande diferença? Nós aumentamos a capacidade de investimento de 6,5 milhões para 2,5 bi sem aumentar impostos. Ou seja, na nossa gestão, em 4 anos e meio, nós não aumentamos base de cálculo nem alíquota de nenhum tributo. Nós não oneramos o cidadão. Qual é o modelo tradicional de gestão no Brasil? O setor público nunca olha para dentro, ou quase nunca. Ele só olha para fora. O que ele faz? Tributa mais. Vai em cima do pagador de impostos. Ou seja, se há uma crise fiscal ou orçamentária, se há uma necessidade de aumentar a arrecadação, qual é a solução tradicional? Aumenta-se tributo. E eu fiz esse pacto com a sociedade de não aumentar tributo. No primeiro ano, 21, na pandemia, nem tributo, nós postergamos o pagamento. Então, tudo que vencia no ano só foi cobrado em dezembro com o mesmo valor nominal, preservando o valor nominal. Eu acho isso é disruptivo. Essa foi uma das grandes diferenças da nossa gestão. Mantivemos a base de cálculo e alíquota de todos os tributos municipais, sem onerar o pagador de impostos, sem onerar o contribuinte. Pasolini, novamente, muito obrigado, parabéns aí, sucesso, eventualmente nos desafios que surgirem. E você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pode ser que você tenha chegado aqui sem nos conhecer inicialmente. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui nesse botão aqui abaixo para seguir o nosso canal, ativa também as notificações para receber todos os próximos episódios. E se você quiser maratonar também todos os episódios que a gente já tem aqui no nosso canal, fica aí o convite, compartilha também esse episódio com quem você acredita que possa fazer a diferença na vida dessa pessoa. A gente vai ficando por aqui, um abraço, valeu, até a próxima.